Estamos de volta com a discussão que abala sempre as discussões do nosso dia a dia, que é a questão criminal, a questão do direito criminal, quem tem razão, quem não tem, se é culpado, se não é. E às vezes o nosso pensamento, ele divaga na justiça e divaga também na injustiça, porque a gente pré-julga o que de fato ainda não conhece. Para isso que existe o direito, para isso que existem os juristas, para apresentarem tanto as acusações quanto apresentarem a defesa, e aí você ter quem decida o rumo, o desfecho dessas investigações. Estamos de volta aqui com o Dr. Rogério Matos, um dos advogados da banda New Hits, advogado de 3 pessoas acusadas de tráfico de pessoas para a Espanha, e também advogado de um dos líderes do comando da greve da PM que parou esse estado todo, advogado dos 3, né? De 3. Vamos retomar aqui agora esse segundo bloco, doutor Rogério, finalizando só uma questãozinha no primeiro bloco, isso que eu queria falar, da questão do tráfico de pessoas e desse processo envolvendo o senhor. Com a palavra. Eu queria também falar sobre o caso da CPI que ocorreu, que a gente esqueceu até de falar. Eles foram ouvidos aqui, o casal foi ouvido aqui na Bahia, 2 de fevereiro, se não me engano, pela Comissão Parlamentar de Inquérito de Brasília, que apura o tráfico internacional de pessoas. Na verdade, o crime não é tráfico internacional de mulheres, é tráfico internacional de pessoas. Uhum. Pode ser homem, mulher, criança, pode ser... Entendeu? Ficou tráfico internacional de mulheres por causa da novela. Foi feita uma CPI, inclusive, que a Rede Globo divulgou. Advogado tumultua a sessão da CPI e interrompe a CPI. Independente disso ser até favorável para mim, isso não condiz com a realidade. O que ocorreu foi que, antes de explicar, eu quero deixar claro que é o seguinte: numa CPI ela tem característica de inquérito policial. O advogado não pode intervir na CPI. Ela tem natureza inquisitória. Você pergunta, a pessoa responde, e o advogado fica lá só como fiscal da lei, olhando. Então eu me habilitei na CPI, fui aqui na CPI, que foi na Justiça Federal, no Fórum da Justiça Federal, e chegando lá, veio os 6 deputados de Brasília, sentou, compôs na mesa, meu primeiro cliente, o Denison, falou com segurança da inocência que tem, e na segunda cliente minha, que é a Zânia, que é a esposa dela, eles perceberam que ela tinha uma maior fragilidade emocional, ficou meio que desequilibrada, e eles utilizavam técnicas de perguntar, induzindo a você responder o que eles quiseram, o que eles queriam, entendeu? E foi feito isso por diversas vezes. Eu suscitei questão de ordem, ele falou, o presidente, o deputado Jordi, me falou que eu não poderia me manifestar. Aí eu pedi para ela, eu não respondo a pergunta dele. Aí ele começou a induzir ela, vendo que ela estava desequilibrada, a erro mesmo, induzir a erro mesmo, para poder ter relevância a vinda dele aqui à Bahia. Porque eles realmente acharam que o pessoal achavam e é inocente, entendeu? Mas ele achou facilidade, aí pegou e começou a induzir ela a erro. E aí questão de ordem novamente, ele nada. Ele disse: ilustre deputado, eu sei que eu não posso manifestar, mas ela pode ficar calada. Então toda pergunta que você fizer agora não vai ser respondida. Ele falou: é um direito que você tem. Aí começou a induzir ela. Cuidado com o que seu advogado está fazendo, que pode prejudicar. Aí ficou instigando. Ela olhava para mim, eu olhava para ela e virava o rosto. Ele perguntava, ela negava. Me reserva o direito de ficar calado, constitucional. A palavra de ordem que eu disse a ela. Ele perguntava de novo, perguntava qualquer coisa. A intenção mesmo era cortar mesmo. Não falar mais nada, porque estava pegando a pessoa frágil emocionalmente, induzindo a pessoa a erro. E aí ele insistiu em me atacar, para me desqualificar, para ela falar o que ele queria. Aí eu agi com mais veemência e bati na mesa, pedi que ele me respeitasse. Aí eu vi até um baco-boco, porque essa foi a discussão. Essa foi o tumulto pelo exercício da minha profissão. Eu não tenho direito de manifestar, mas não vou deixar o cliente meu ser humilhado. Nunca. E principalmente a minha pessoa. Tanto que ele ficou calado quando eu bati nele. Por que ele mandou prender? Ele não pode mandar prender porque não prendeu. Não pode.
Verdade, CPI sim. Sim. Mas ele viu que agiu excesso e ficou quieto. E aí, a partir de então, eu disse, não fale mais nada. E não foi falado mais nada. Porque é o direito dela. Se eu quisesse, simplesmente ela chegava lá e não falaria nada nele. Tanto, pela certeza da inocência, que eu disse, fale tudo o que quiser. Pode falar o que quiser. Eles chegaram lá, falaram o que quiser. Não, eu nem orientei nenhum dos dois a falar, porque eu sabia da inocência dos dois. Foram falando. Aí, no partir do momento que a outra ficou meio chorosa, meio frágil, ele começou a meio que botar perguntas e respostas. Induzindo tecnicamente uma pessoa que é inocente. Neste assunto do tráfico de pessoas, o senhor teria mais alguma complementação, doutor? Não, é isso. O processo está em trâmite, vai estar, segundo a Vara Crime Federal, vai ser marcada a audiência e vamos caminhar para a absolvição dos clientes. Vamos entrar agora na greve da PM. Sim. Como é que foi essa situação? Vamos fazer uma cronologia dos fatos e onde é que entra o Dr. Rogério Matos e como é que está a situação hoje? A greve ocorreu ano passado, foi aquela reunião que eles fizeram lá na Assembleia Legislativa, que inclusive aí eu vou ter que bater na Rede Globo novamente. Porque que combinou, você já sabia disso, você perguntou, né? É questão de karma, né? Sua relação, né, com a emissora. Né? Rede Globo e Rogério Matos, tudo a ver, devia ser assim o nome da emissora, o slogan. O Exército queria retomar o prédio, etc, arguindo que a greve era legal, e etc e tal. E foi veiculado no programa Jornal Nacional trechos fragmentados de falas de alguns desenvolvidos no caso, e que foi feita, obviamente, claramente, uma associação de palavras, uma montagem, não sei por quem, não estou dizendo que foi a Rede Globo que fez, mas foi veiculada pela Rede Globo, então ela tem a responsabilidade solidária no Fantástico, para justificar a retomada eminente da Assembleia Legislativa pelo Exército, para botar a opinião pública contra o pessoal, entendeu? Tanto que após isso eles se renderam e estão respondendo o processo, e na ótica da defesa não há relação crime nenhuma com nenhum dos envolvidos. Não há porquê, doutor. Por que eu estou perguntando isso? Porque aqueles eventos ocorridos fora da Assembleia, assaltos, não tem relação nenhuma com eles. Não tem relação nenhuma direta com o comando da greve. Não tem a mínima relação. Isso afetou no desenvolvimento não, profissional deles internamente na categoria? Alguns estão respondendo processo administrativo, mas administrativo. Criminal não deveria. A questão, eu sou advogado então criminal de alguns deles, para o administrativo eu não faço. Então seria um erro aí, jurídico? Como sempre ocorre, né? Nesse caso específico, o doutor Rogério está indo também nessa direção ou está preocupado? Ou a linha da defesa é maior na questão para você ter ideia, da Justiça Estadual colocou-se como formação de quadrilha, eles respondem por formação de quadrilha. Formação de quadrilha, você tem que ter uma condição de 4 pessoas no mínimo, que tem a habitualidade de cometer crimes. Você não pode chegar assim, eles não cometeram crime, não é isso que eu estou dizendo. Chegar aqui, nós quatro aqui, vamos ali assaltar um banco. Isso não é formação de quadrilha porque tem 4. Porque a gente fez uma vez, se reuniu eventualmente. Para se ter a formação de quadrilha, você tem que ter a habitualidade. Nós estamos numa quadrilha que assaltamos bancos. Entendeu? Entendi o raciocínio. Mesmo se houvesse crime, não seria formação de quadrilha. Entendeu? Mesmo se houvesse crime. Então, a tendência é caminhar para a absolvição de todos os envolvidos. Como é que está hoje? Em que pé está? Teve uma audiência há pouco tempo atrás que foi adiada, porque um dos supostos envolvidos ficou doente, aí a juíza adiou, remarcou para junho agora, e o Ministério Público Federal ofertou uma denúncia a pedido da presidência Dilma Rousseff. Na verdade, a presidência Dilma Rousseff representou a Polícia Federal que investigasse o fato ocorrido na greve. E o Ministério Público Federal ofertou agora um mês atrás, inclusive eu dei a entrevista na notícia, e que fala sobre isso, está até publicado hoje. Denunciou sem ter nenhum dos envolvidos passado pelo inquérito da Polícia Federal. Eles não foram ouvidos pela Polícia Federal. Isso então é um erro? Não. Processual. Pode-se dispensar o inquérito. Pode-se. Mas eu nunca vi ninguém fazer isso. Ainda mais no caso de repercussão disso. O senhor acredita na inocência dos 3 clientes? Com certeza absoluta. O senhor acredita de que todo
tudo o que aconteceu? Foi sensacionalismo ou foi verdade? Sensacionalismo para minar a greve. Do ponto de vista legal, o senhor acredita Estava que a perto do greve carnaval. Estava perto do carnaval. Era legal? Isso, senhor Luiz. Do ponto de vista o quê? Não do entendi essa ponto de pergunta. vista legal, o senhor acredita de que a greve estava atendendo todos os preceitos? Não existe crime. Não existe crime. E por estar perto do carnaval, o senhor... Eu acho que aí houve a potencialização, inclusive da intervenção da Rede Globo, justamente para que não prejudique o carnaval, prejudicasse o carnaval, etc. Tal. Mas essa questão, minha questão é mais focada no crime mesmo, que não, na ótica da defesa não existe. Então, pela análise que o senhor está dando, é um assunto, favas contadas de mérito para os seus 3 clientes, né? Sim, tanto que a sociedade elegeu vários, né? Por Elegeu vários no exemplo? topo. Por exemplo, é só procurar o topo que você vai ver. Eu acho que essa discussão tem que ser muito bem debatida, sem o calor da emoção, para que não entre nem quem assiste a mídia televisiva, a mídia radiofônica, para quem acompanha o noticiário, mas que seja tudo muito claro, até para poder garantir o direito de ambos os lados, o direito de quem está sendo penalizado pela greve, o direito de quem está fazendo a greve e o direito daqueles profissionais que estão querendo garantir os direitos de quem está fazendo a greve e de quem não está fazendo a greve, que são os advogados. Nesse contexto, o senhor acha que encontrou um campo favorável para a defesa dos seus clientes? Em relação ao... A greve da PM. O senhor encontrou um campo favorável do ponto de vista jurídico para poder trabalhar, para poder caminhar, Na verdade, teve obstrução olha, nesse processo? Não. Na parte criminal, não. Porque existe processo administrativo que eu não atuo, eu só faço a parte crime. Tem envolvido vários advogados, mais de 20, porque são vários envolvidos, vários advogados, e eu faço a parte criminal de alguns poucos. Entendeu? Então é isso. Para os estudantes que estão nos assistindo, os estudantes de direito, ou para aqueles recém-formados, qual seria a maior instigação que o senhor daria para que eles optassem pela área criminal? Fora esse tesão, essa emoção que o senhor passou no início do primeiro bloco, no início do segundo bloco e ao longo de sua fala pelo direito. Não tenha tesão se você não tem vocação. É vocação. O senhor, então, convidaria quem está assistindo, que está na área do direito, que está para se formar já agora como advogado ou advogada, para que pensassem em entrar na área crime, que eu acho que hoje em dia os advogados não têm, os estudantes não têm muita vontade de entrar na área crime, né? Eu acho que é só quem tem muita... Não sei, talvez porque seja fechado. Pode Existem ser, né? poucos. Fechado, que eu digo, não fechado pelo grupo, mas fechado pelo... Doutor Rogério se sente como frente a essa sociedade jurídica baiana por conta desses casos polêmicos que ele atua? É a sociedade jurídica, você fala dos meus colegas? Seus colegas Meus colegas são meus amigos. Aliás, criminalista não briga com criminalista. entendem o processo de cada um? Sim. Sou amigo de quase todos os principais. Mas outro dia teve uma polêmica no seu Facebook até colocado Deve ter sido algum advogado de que não é criminalista. algum restaurante que vocês estavam e que aí você colocou, né? Estava no Barbacoa com meus amigos numa Meu mesa Deus. e aí teve algumas polêmicas, né? Essas polêmicas continuam ou só é ali na hora da Não, discussão? mas e depois acabou tudo porque acaba? acabou porque foi inicialmente, depois pensou que era... Um caminho era Não, outro. na resolveu. verdade quem comentou achou que seria uma coisa E era outra. Mas isso está relativamente resolvido. Você está falando em relação... Não vamos Quer que eu entrar fale? diretamente no assunto. Fica só Se você quiser, fala. Quer que eu fale? adormecida. Deixa no ar. Doutor Rogério, para nós encerrarmos já o nosso programa, porque quando o assunto é instigante e quando a situação toma conta de duas pessoas ali discutindo sobre determinado assunto, termina o tempo passando e a gente não prestando atenção. E já estamos há algum tempo já no ar, no nosso programa Fala Sério, conversando sobre esses assuntos que muito aguçam a nossa curiosidade. E eu queria pedir ao senhor que desse uma mensagem agora para a sociedade brasileira, para a sociedade baiana,
para confortar um pouco aqueles que ficam agoniados, sem entender, pensando, poxa, meu Deus, advogar e defender o direito daqueles que não têm direito, que já cometeram alguma coisa, desmistificar isso ou concordar com essa tese? Inicialmente eu queria dizer que todo mundo é garantido pela Constituição, direito à defesa. Isso é garantido pela Constituição, independente de qualquer coisa. Outra coisa também, o advogado, ele não convence, como eu te disse anteriormente. Quem convence é estelionatário. O advogado, ele pega a sua visão e te mostra que a coisa pode ser diferente. Isso não é estelionatário, isso é uma releitura do que você está enxergando. Não é. Ponto. Outra coisa, como eu disse também, o advogado, ele não defende o crime, nem o criminoso, ele defende o direito do criminoso. É a lei do criminoso. Né? Ele defende o direito do criminoso que está previsto em lei. E quando é a Constituição Federal. É a Constituição Federal. Doutor Rogério, boa sorte. Idem. Muito obrigado por ter participado do nosso programa Fala Sério. Muito obrigado por ter esclarecido algumas dúvidas. Muito obrigado de ter falado e mostrado o papel do direito, o papel do advogado, o papel das pessoas na sociedade. E continue aí nessa batalha em defesa das pessoas. E o senhor fica à vontade para finalizar. Eu só queria finalizar agradecendo aqui ao 33, o Sérgio Arnaud, por ter cedido aqui o espaço, aqui, o restaurante, a parte aqui da área de cima. Cederam para a gente fazer a gravação aqui. E no mais é isso. É isso. Fala Sério fica por aqui. Sempre instigando, provocando com assuntos, na verdade, sem ser parcial em absolutamente nada. Sempre procurando trazer à tona os assuntos que possam contribuir com a socialização das informações, com a informação como um todo, para você que está nos assistindo. Até o próximo programa.